Shabbat Shalom a todos os nossos queridos acompanhantes, ouvintes, alunos, Talmidim, discípulos de Yeshua que estão aprendendo Torá e... Muito bom dia, aliás, boa tarde, né? Nós já estamos na parte da tarde. Shalom, nós estamos encerrando já o dia, mas abrindo a paraxá dessa semana. Pekudei. As paraxá que tem a ver com a prestação de contas, porque chegamos ao final da construção do Mishkan, do tabernáculo. Amém. E por falar em prestação de contas, queremos aproveitar para agradecer ao nosso querido apóstolo Cleiton Nantes, da Torre Forte, que gentilmente nos cedeu essa réplica do tabernáculo para que nós pudéssemos ilustrar melhor a paraxá dessa semana. Que Deus recompense, multiplique, derrame imensamente sobre a sua vida, seus familiares, sobre o seu ministério. Em nome de Yeshua HaMashiach. Agradecido ao apóstolo que nos cedeu para essa aula final, né? Fechamento de Êxodo. Shemot. Hoje nós fechamos a paraxá Pekudei, a última. E vamos ler então o primeiro versículo da paraxá. Peço ao apóstolo Jorge ler essa primeira, do 21 até o 24, né? Certo. Estas são as contas do tabernáculo do testemunho, que foram enumeradas por ordem de Moisés, para o serviço dos levitas, por intermédio de Itamar, filho de Arão, o sacerdote, e Betsalel, filho de Uri, filho de Shur, da tribo de Judá. Fez tudo o que o Eterno ordenou a Moisés, e com ele estava Oliav, filho de Ahi-Samar, da tribo de Dan, mestre e artista e bordador em tecido de lã azul celeste, em púrpura, em carmesim e em linho. E todo o ouro que foi gasto, né, para a obra, agora está sendo parece-nos uma prestação de contas, mas não muito detalhada. Alguns advogam que é uma prestação de contas detalhada, outros que é uma prestação de contas de parte, para Moisés deixar transparente uma certa contabilidade, porém o alvo não é esse mesmo. E isso fica indicado por essa palavra pekudei, que é de difícil interpretação, difícil encontrar o sentido exato. Sim. Pode ser registro ou pode ser contas, mas ela não é usada para coisas, ela sempre foi usada para pessoas, como o número de pessoas do deserto, a conta dos números dos filhos de Israel é usado pekudei, mas não para coisas. Sim. Dando a entender, então, que o tabernáculo em si não considera coisa, mas pessoa. Pessoas, muito embora usasse coisas, porque eram ferro, material, ferro não, né? Ouro, prata e bronze, mas dá a impressão que estamos lidando com coisas vivas, pessoas. E a prestação de contas, então, é chegada agora no final e quando tudo está pronto. Vamos aos detalhes curiosos agora, né? Desse final. Nós temos, então, aqui o tabernáculo levantado. Não sei se a Leila pode dar zoom. Só soltar um pouco, Leila, o lado de cá, essa rodinha aqui, e aí você consegue movimentar sem tranco, sem uma aula aqui para um lado, para o outro. Solta também esse que você está segurando aí, ao contrário, isso, agora levanta, aí fica bem mais fácil, tá bom? A nossa cinegrafista que não aparece aqui, a famosa, né? Fica por trás das câmeras. Por trás das câmeras, trabalho escondido, nossa querida Leila. E vai dar um zoom aqui nas coisas. Nós vamos falar um pouco então dessa estrutura terrena onde Deus resolveu habitar. Lembrando qual foi o chamado de Moisés, o propósito de tirar o povo da escravidão. Deus falou, vou tirar para vocês celebrarem festas para mim. Vou tirar vocês do Mitzrayim, do Egito, da terra do sofrimento. Mitzrayim, terra estreita, lugar terrível onde vocês vivem. Vou levar para uma terra livre e vocês celebrarão para mim festas. Celebrarão um calendário. E agora, Deus quer habitar entre o povo, então fala com Moisés. Moisés, prepara para mim uma Mishkan, um tabernáculo, para que eu possa habitar entre vocês. Então a palavra Mishkan vem de uma palavra vizinho.
Eu quero construir minha casa vizinho com a sua, igual você construiu aqui. Vizinho mexicano. É um mexicano, Então, Xerém, se não me engano, é o vizinho, né? Xerranut, que é o bairro, né, Lilo? Lembra? A gente ia visitar os bairros da Xerranut, lá em Israel. Então, o Xerém é o vizinho. Tem vizinho bom e tem vizinho ruim, né? Tem vizinho que é agradável, tem vizinho que não é. Agora, você imagina ter Deus como vizinho, morando no mesmo bairro, na Xerém, o meu Xerém, né? Então, Mishkan vem dessa palavra, daí então Deus quer habitar. Isso me remete, Jorge, assim, uma viagem aí, quando Adão morava no quintal de Deus. Adão era vizinho. Lembra lá no Éden? Sim. Deus, o Éden era o paraíso do Deus, era a casa dele. Ele passeava vou visitar meus vizinhos aqui, viu Adão, via Eva e toda a bicharada e tal. Aí esse vizinho se comporta mal, né? Adão se comporta muito mal e deixa o quê? Perder a glória de morar naquele reino, perde a luz, perde a beleza. E agora tem que sair e vai morar, e o lugar onde ele vai morar não é bom. Cresce espinho, cresce abrolhos, cardos, espinhos. O trabalho que era uma bênção, fácil de levar, talvez ele dizia haja e havia, porque ele era similar a Deus, e ele tinha luz, tinha glória, Deus habitava, ele habitava junto. Agora não, Deus fala, agora esse trabalho seu, ó, vai suar, vai te dar canseira para você ter pão para comer. Eva, você que seria mãe dos seres viventes com facilidade, né? Não sei como seria essa gravidez, seria sem parto, ou talvez sem parto, não, sem dores. Agora você vai ter problemas, vocês vão ter lágrimas para gerar seus filhos. Então, o trabalho ganha um sentido pesado. E como nós vimos na paraxá passada, nós vimos que quando Deus faz o Shabat, estabelece Shabat para o povo de Israel, logo em seguida vai dar uma lista, que os rabinos vão montar essa lista, de coisas, de serviços que vão compor essa estrutura de tabernáculo, que vão ser depois as chamadas bases, mestras, trabalhos mestres, que serão a lista de 39 que não se pode mais realizar em Shabat. Por quê? Na construção do tabernáculo, se exercitaram 39 tipos de trabalho, que agora foi santificado. Ou seja, eu vejo no tabernáculo o inverso do Éden. No Éden o trabalho ganha um aspecto de peso, para suar, ficar cansado. E aqui Deus cria o descanso para eles. Fala, agora vocês vão fazer isso, vão entregar para mim, vão consagrar, logo tirou a maldição de suar para ganhar o pão. Quando eles fizeram isso aqui, Deus estava remindo o trabalho pesado. Vou tirar uma dúvida, porque eu creio que as pessoas podem até estar assistindo ter a mesma dúvida. O senhor falou assim, no sentido de que ele fisicamente ele cansaria, porque ainda não estava, como ele estava no Éden. Na verdade, como homem, como ser humano, né, ele teria essa condição. Agora, só depois que ele se distancia é que ele diz, penoso será realmente o seu trabalho, o fruto do seu... O homem passa a ter suor e cansaço só depois que deixa de ser vizinho de Deus. Sim, depois da queda. Então o trabalho não está amaldiçoado, mas o trabalho... requer um descanso posterior. Vai precisar, ele causa no homem uma fadiga que ele não tinha antes. Que pode levar à própria destruição do santuário, do corpo. Porque antes não tinha isso. Que também não tinha. Então agora Deus está pegando essa lista de 39 trabalhos que falamos na paraxá passada, eleva para a presença de Deus e ele passa por então um processo de consagrado a Deus. E como eles vão provar que agora está consagrado? Parando, descansando no Shabat. Ou seja, por isso que antes de fazer o Mishkan, Deus ia chamar o Betsalel, falar para fazer tudo. Agora fala, não. Esta é a obra que me fareis. Pronto. Faraó guardará Shabat. Aí depois diz, esta é a obra que vocês farão. Vocês vão trazer ofertas e fazer um tabernáculo. E aí descreve tudo. Dando a entender, Jorge, na paraxá passada, que só teria sentido ter um tabernáculo se houvesse Shabat.
Por quê? Porque fazendo o tabernáculo estariam entregando toda a categoria de trabalhos que passaria agora, porque aqui tudo é trabalho. Sim. Né? Costureira, fiação, moldador, abatedor, cortador de pau, revestidor. Parte de carpintaria, né? Tudo, todas as profissões estavam aqui. Agora passaram para a santificação e fizeram a morada para Deus. O trabalho já não pode mais ser algo que distancia o homem de Deus, mas que aproxima. De Deus. O trabalho passou por uma remissão agora. O trabalho ficou purificado. O homem agora e suas obras. O homem e as suas obras estão apresentados diante de Deus no tabernáculo agora. Porque o trabalho nada mais é do que a vida dos homens transformada em criatividade. Agora ficaram para Deus, tudo é para Deus agora. Tanto o trabalho quanto o ser humano. Ele pertence a Deus. E é por isso que lá em Apocalipse vai estar que o homem e as suas obras vão subir para Deus. Olá. Né? Agora, vamos. Por isso que eu comparei a questão do Éden, o homem saindo do Éden, e agora Deus quer morar com o homem. Olha só, Moisés faz uma oração, né? Quando terminou tudo, nós agora temos agora o final. Hoje nós não vamos detalhar as coisas demais, porque nós já fizemos isso nas outras parachotes. Agora, terminou a obra e apresentado diante de Moisés. Está aqui o que o povo inteiro fez. Concluído, né? Não foi com oferta de um milionário ou dois. Foi com oferta de todo mundo e com a mão de obra dos que tinham um coração sábio. Então, isso aqui é o fruto de todos os homens. Todas as pessoas estão, a arte delas, o suor, o trabalho, o tempo, a alegria, as emoções, tudo que um ser humano é, agora tocou isso aqui. Agora ele é levantado para Deus. Agora Deus diz, Moisés, levanta o tabernáculo. Eu não sei exatamente quanto tempo demorou para fazer. Eu sei que eles saíram... Do momento em que Deus deu a instrução e começaram a trabalhar para concluir. Nós não temos, mas nós temos algumas dicas. Nós sabemos que eles saíram do Egito no mês de Nissan. Lembra? Esse será para vós o principal... Isso, primeiro mês do ano, Nissan. No 14º dia, matarão o cordeiro, comerão. Essa será a Páscoa. E naquela noite, no dia seguinte, saíram. Então a gente sabe que eles... Pelo menos 2 semanas ali. Isso, eles saíram no meio de Nissan. O mês de Nissan é marcado como primeiro porque começa a libertação deles. É a Páscoa. Sim. E aqui o tabernáculo vai terminar no Nissan seguinte. Cerca de um ano. Um ano depois. Eles vão levantar agora o tabernáculo no dia 1º de Nissan. Então é um ano depois de que Deus falou, fechou o primeiro ciclo de ano deles, entre a saída e a levantar do tabernáculo. Quando eles saem da escravidão e agora fica pronto a casa morada. Quando Deus falou, faz porque eu quero morar no meio de vocês. A minha preocupação, estava até olhando aqui, como é que alguém no deserto monta, isso deve ficar a quantos quilômetros de distância? O pessoal ir lá, levanta a congregação, bota, porque montar e desmontar não é uma barraca de acampamento. Já é difícil, imagina com a dimensão que é. Ele não é tão grande. Nós estamos falando aqui aqui tem no máximo 100 metros. Mas de exterior. Com coluna aqui é pouco. Nós temos aqui, olha a dimensão das pessoas. Dá uma olhada aqui. Ó. Isso aqui é uma proporção. Certo. Então não é tão grande. E eles têm uma equipe que já cada um vai ser ensinado para eles o que cada um faz. É como trabalho de formiguinha. Os filhos de fulano faz isso. Os filhos de ciclano carrega tal peça. Então quem entra primeiro? Tem uma atividade, uma tarefa. Foi muito bem dividido e cada um sabia o que fazer. Diz os livros de sabedoria deles que Moisés montou e desmontou 7 vezes em 7 dias. Para ensinar. Para testar. E na 8ª vez, agora foi quando chegou o dia 1º de Nissan, era a 8ª. E fala, agora fica pronto, agora é levantado. No treinamento não foi considerado
levantado. Em 7 dias, quase uma semana, né? Vamos dizer, entre aspas, quase uma semana, para no 8º seu descanso agora. E o 8º, aí falou, agora levanta e consagra para mim. Então Moisés, no 8ª vez, porque ele fez 7 vezes de treinamento. E por isso que está lá, numa das parachutes atrás, nós vimos que ele tinha que ficar 7 dias fazendo sacrifício para consagrar os filhos de Arão. Para Arão e seus filhos foram 7 dias de preparo. Toda manhã e toda meio-dia e toda tarde. Toda manhã, meio-dia e tarde. Durante 7 dias Moisés fez para ensinar como é que tirava as vísceras, como é que tirava cada parte, o que queimava, o que comia. Aí eles fizeram. Aí treinou. Aí Deus falou, agora levanta o tabernáculo, dando a impressão que agora vocês podem pôr. Então já estavam treinadinhos durante esses 7 dias para não falhar mais e saber cada um a sua tarefa e assim levantar essa morada de Deus. Amém. Como eu penso assim que Deus queria morar na terra com todas as nações, com todos os povos, mas ele tem que começar por um lugar. Como a gente sabe disso? Porque no livro de Apocalipse fala, o tabernáculo de Deus agora está com as nações, com os goim, com os homens, com todas as nações. E já aqui fala que estava só com Israel. Deus queria, na verdade, toda a população do mundo que ele pudesse estar neles, viver com eles, estar no meio deles. O homem saiu do Éden e Deus proibiu ele de voltar e pôs o fogo, pôs a espada. Mas não diz que Deus está proibido de sair. Sim. Então Deus vai atrás do homem. E ele vai e encontra pessoas que querem ele. Encontrou Abraão querendo. E através de Abraão fez uma nação e discipulou ela para ela fazer segundo a vontade de Deus. E é engraçado que a gente conta, o tabernáculo começou aqui, depois ele vai para Gilgal, fica 20 e poucos anos em Gilgal, aí ele vai para Shiló, fica 300 e poucos anos, antes parece que ele vai para... Betel? Não, é outra cidade. Eu tinha aqui a lista delas. O tabernáculo parece-me que foi montado e desmontado. Mesmo depois que entraram na Terra Prometida, você deve ter visto aí, eu também vi, só não sei se anotei aqui. 7 vezes, e na 8ª, aí ele virou templo, né? Nas mãos de Salomão, é destruído, depois reconstruído, destruído novamente, e não é feito mais. Então foram 7 e não tem mais. Assim, dá a impressão que Moisés fez ele, desmontou 7 vezes, para depois ficar estabelecido. É muito interessante saber que Israel aguarda ainda um templo, porque foi daqui que foi evoluindo até chegar no templo de Salomão. Lembra desse episódio, né? Sim. E eu encontrei, aqui, ó, tá aqui, ó. Achou? Historicamente, o templo passou por 7 construções. Uma, deserto, Gilgal, Shiló, Nove, Givon, primeiro templo e segundo templo. Todos resultaram em destruição. E no fim dos dias, o 8º templo, que todos esperamos, será finalmente estabelecido e permanecerá para sempre. Finalmente, no 8º dia, do primeiro dia de Nissan, Moisés fez levantar o tabernáculo. Então Moisés, segundo eles, fez 7 vezes. E isso aconteceu historicamente. 7 vezes o templo, terminando com Roma destruindo o último. Sim. Né? Babilônia destruiu, Roma destruiu, mas e Shiló? Só que eles pegavam as peças e construíam de novo, faziam em outro lugar. Quando Salomão levantou o templo, eles enterraram as estruturas do antigo embaixo, porque agora estava fixo a cidade. Outra curiosidade, que vale a pena a gente entender também, é que quando Deus disse para eles sobre Nissan, que é o mês próximo, nós estamos em Adar, hoje, início de Adar, Adar né? 2. Hoje é Adar 2, Dia 2. Dia 2. Adar 2. Ainda estamos dentro da... Finalzinho de um, início do 2. Isso, final de um, início de outro. Nós ainda estamos a um mês de Nissan.
Vai Sim. passar a Adar 2, vamos entrar em Nissan, que é exatamente o dia em que o tabernáculo veio à existência. Foi colocado na terra a primeira vez, primeiro de Nissan. E a saída do Egito também, Nissan. Curiosamente, Jesus, Yeshua, vem e morre em Nissan, na Páscoa de Nissan. Quer dizer, só tem uma Páscoa que é Nissan. Como se tivesse outra, né, Jorge? Mas ele morre em Nissan. E aí ele está cumprindo esse tabernáculo que nós vamos ver daqui a pouco. Agora, o que eu estava falando, que eu acho que eu perdi um pouco a linha de raciocínio. Passou por 7 lugares. Passou por 7 e não tem templo hoje. Israel não tem templo hoje. Onde eram feitos sacrifícios, que representa. Isso. Eu disse que ele andou por todos esses anos, desde Nissan, do deserto até Yeshua. Yeshua diz, vai não ficará pedra sobre pedra. Então vai acabar esse santuário humano. E acabando o humano, certamente prevalece o subsacerdócio superior, que é o de Yeshua, do Cordeiro, e agora é um santuário eterno, superior. E Yeshua é o caminho, a verdade e a vida para chegar nesse santuário superior. Mas isso aqui foi o início da morada de Deus no planeta Terra.